Pessoal, mais uma regra de derivada, a derivada do produto. Então aqui é o seguinte, quando você tiver na sua função a multiplicação de termos que tem o x, então por exemplo, esse termo tem o x, esse termo tem o x, então os dois termos têm x, então a gente utiliza a regra da multiplicação. A regra da multiplicação que está escrita aqui em cima, ela é o seguinte, então como são dois termos, você vai pegar, derivar o primeiro, então aqui ó, vou derivar o primeiro e vou repetir o segundo. Então repetir o segundo é escrever do mesmo jeito que ele está aqui, eu vou escrever aqui ó. Essa linha é só para indicar que eu vou derivar esse aqui ó. Então a derivada do primeiro, deriva o primeiro, repete o segundo, mais, depois faz o contrário. Esse primeiro que eu tinha derivado, agora eu vou repetir. E esse segundo que eu tinha repetido, agora eu vou derivar. Então é, deriva o primeiro, repete o segundo, mais, repete o primeiro e deriva o segundo. Então não é derivar os dois ao mesmo tempo. A gente usa essa regra. Deriva o primeiro, repete o segundo. Aí depois faz o contrário, repete o primeiro e deriva o segundo. Eu coloquei essa linha aqui que representa a derivada. Então qual que é a derivada do primeiro? Qual que é a derivada disso aqui, ó? Então aqui vai ficar, ó, derivando isso aqui, ó, pega o 3, desce multiplicando, 3 vezes 2 é 6, né? Então esse 6 aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. A potência é 3, subtrai 1, 3 menos 1, 2. A derivada de menos 1, como é uma constante, a derivada é zero, por isso eu nem coloquei. Então a derivada desse termo aqui tudo deu 6x ao quadrado. Aí eu repeti esse aqui, ó. Tá aqui, ó, repeti. Agora eu vou fazer o contrário, vou repetir o primeiro e vou derivar esse aqui, ó. Então a derivada desse aqui, ó. Derivada de x à quarta. Desce o 4 multiplicando, vai ficar 4x. Como o expoente é 4, subtrai 1, fica 3. Derivada de x ao quadrado, desce o 2 multiplicando, vai ficar 2. A potência do x aqui é 2, ó. O expoente aqui é 2, subtrai 1, fica 1. Então derivei o primeiro, repeti o segundo. Aqui repeti o primeiro, derivei o segundo. E agora se quiser multiplicar, você pode multiplicar termo a termo aqui. Aí você pode me perguntar assim, ah professor, mas aqui por exemplo, essa multiplicação eu poderia ter feito a multiplicação aqui antes de derivar. Pode fazer, vai dar o mesmo resultado. Mas eu só fiz pela regra da multiplicação para explicar a regra da multiplicação. Que depois, quando a gente começar a estudar, por exemplo, função exponencial, trigonométrica, vão ter multiplicações com termos de x que você não tem como multiplicar. E aí você vai ter que usar a regra do produto. Então, esse exemplo aqui, eu posso fazer ele dessa forma que eu fiz. Aí depois multiplica termo a termo aqui, né? Faz a distributiva, esse vezes esse vezes esse, e assim sucessivamente, né? Ou então você também poderia multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse, para depois fazer a derivada. As duas formas estariam corretas, certo? Mais um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem a multiplicação, então 1 meio vezes esse termo e esse termo. Observe que são três termos multiplicando, ó, esse termo e esse termo. Mas como o primeiro termo não tem a letra, que é o t, então você só repete ele. Então aqui eu só repeti o meio. Ó. Então ele eu só repeti, porque ele é uma constante que está multiplicando. Constante que está multiplicando aqui, a gente só repete. E aí eu fiz a regra do produto para esses dois aqui. Ó. Então eu coloquei esse colchete, ó, e fiz aqui, ó, derivei o primeiro, está aqui esse símbolo indicando que eu derivei o primeiro, repeti o segundo, mais. Agora eu faço o contrário, repete o primeiro, deriva o segundo, né? Então é isso aqui. Aí a gente vai desenvolver isso aqui, ó. Vou repetir o meio. Derivada de t ao quadrado, desce o 2 multiplicando, então 2 vem aqui para frente multiplicando. O expoente aqui é 2, subtrai 1, fica 1. Aqui é 5, a derivada da constante é 0, por isso eu nem coloquei. Esse eu repeti, está aqui. Aqui eu vou repetir esse termo, está aqui. E vou derivar esse aqui, ó. Derivada de t elevado a 6. Desce o 6 multiplicando, por isso ficou 6 aqui na frente. O expoente é 6, subtrai 1, fica 5. E a derivada de 4t, ó, quando tiver só a variável aqui, a derivada é o número que acompanha ele. Derivada de 4t é 4. Se fosse 8t, a derivada de 8t era 8. Se fosse 10t, a derivada de 10t é 10. E assim sucessivamente. E aí pode multiplicar esse por esse por esse, fazer a multiplicação aqui também. O meu intuito agora aqui é só explicar como que é a regra do produto. Então se a variável é x e os dois termos que estão multiplicando têm o x, você aplica a regra. E a regra é, deriva o primeiro, repete o segundo, mais, aí faz o contrário, repete o primeiro
e deriva o segundo. Aí você pode olhar aqui e falar assim, professor, mas aqui está invertido. Derivou o segundo para depois derivar o primeiro. A ordem não importa. Você vai derivar um, repetir o outro. Mas aí você faz o contrário. Aquele que você repetiu, você deriva. Aquele que você derivou, você repete. E assim sucessivamente.